Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson Lima e sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos sobre infraestrutura e DevOps aqui no canal da ScooVNet. Bom, nessa série de vídeos nós estamos falando sobre como você pode então implantar aplicações em containers no ambiente gerenciado da Google, que é o Kubernetes Engine. Então nos vídeos anteriores a gente deu um breve resumo sobre o que é o Docker, sobre o que é o Kubernetes, qual a diferença entre os dois, demonstramos para vocês sobre como você pode então criar um cluster de Kubernetes e manipular ele através da linha de comando do kubectl. No segundo vídeo então nós abordamos já sobre os arquivos declarativos, onde então você cria os seus deployments, e cria os seus serviços. Então a gente viu que o deployment, o que ele é? Ele é uma forma de você descrever um estado desejado do seu conjunto de pods. Pods, como a gente viu, ele é um conceito para um grupo ou mais de containers que compartilham o mesmo armazenamento, rede e especificações. E a gente viu que o serviço é uma forma então dele expor o nosso serviço, o nosso componente do pod, o software que está rodando lá no nosso pod, para o cluster e também para a internet. Correto, pessoal? Então é muito importante a gente ter realmente uma forma de entender esses conceitos. Agora, então, o que está faltando? Bom, a gente já está com o nosso armazenamento aqui do Redis funcionando. Agora falta a gente fazer o deploy dos nossos servidores web, certo? E assim como a gente fez ali com os nossos aplicativos do Redis, a gente também vai realizar a implantação, tá bom? Aqui então do nosso serviço web através de um deployment, através de uma implantação. Então que basicamente a gente está utilizando nesse serviço web um front-end PHP bem simples, tá? E qual é a grande sacada dele aqui? É que ele está configurado para se comunicar com os serviços lá da instância do Redis de acordo com a solicitação. Se for uma solicitação de gravação, eu vou mandar lá para o meu serviço do Redis Master. Se for uma solicitação de leitura, então eu vou realmente consultar o meu Redis Slave, correto? Então basicamente aqui nesse serviço web vai ser apresentada aqui uma interface JSON bem simples, veiculada aqui uma UX baseada em jQuery e Ajax, ok? Bom, então aqui basicamente, como vocês podem notar, o contexto é o mesmo do deployment. Eu defino o tipo de API, defino então que eu quero criar um objeto do tipo deployment e eu dou então aqui algumas configurações, eu configuro alguns metadados desse deployment, como o nome do deployment e a sua label, sua tag, certo? Ok? Tranquilo? Bom, estou dizendo então agora aqui que eu vou ter um modelo de pods, de containers, que ele então vai ser replicado em 3 pods, em 3 instâncias de pods. E esses pods então eles vão ter aqui os seguintes rótulos, os seguintes tags, guestbook e front-end. Lembrando que é através então dessas tags que a gente vai criar um serviço para definir com qual conjunto de pods eu vou rotear aquela requisição. E aqui eu estou passando a especificação do container, que então o nome do container vai ser PHP Redis, a imagem então que eu vou utilizar vai ser essa imagem. Aqui então eu estou definindo, certo? Qual o consumo de recursos que eu vou ter, então cada instância de pod vai consumir 10% de CPU e 10% de memória. E eu então vou me comunicar com as minhas instâncias de Redis através dessa variável de ambiente, que é o getHostFrom, ok? E, claro, o meu serviço padrão, como é um serviço web, ele vai escutar então aqui na porta 80. Legal, pessoal? Então, tranquilo, a princípio é o mesmo contexto, só que agora então aqui nós vamos fazer o deploy de 3 réplicas. Então agora aqui eu vou abrir a minha linha de comando do Kubernetes, kubectl create-f, e agora então nós vamos criar lá o nosso deployment do front-end. Ok, kubectl create front-end -deployment. Muito bem, deployment foi criado com sucesso. kubectl get deployments.
Opa, acabei passando aqui o comando errado. Feito isso, então, olha só. O estado desejado é esse e o estado atual é esse. Se eu passar um kubectl get pods, você vai ver então que eu tenho aí os meus pods rodando. Mas aí você pode se perguntar, bom, mas ele não está rodando. Por que que ele não está rodando, pessoal? Bom, ele não está rodando porque provavelmente, tá, pessoal, está faltando recursos para esse nosso servidor. Então, olha só uma forma de você realizar um troubleshooting nos seus logs. Copia então o ID aqui do pod e que você vai passar aí, kubectl, legal, get, na verdade é o describe pod. Aí você vai passar o ID do pod. Ó, ele está falando o seguinte, ó, ele não conseguiu fazer a implantação dos pods porque ele não tem CPU suficiente. Legal. Então quer dizer que eu já não estou com mais recursos. Aquela máquina que eu provisionei é pequena demais. Bom, o legal de você então trabalhar com o Google Kubernetes Engine é isso, é que você pode escalar a qualquer momento. Então hoje eu tenho esse meu cluster, certo? Vamos criar aqui então o nosso cluster, que ele então tem esse nó. E vamos fazer o seguinte, eu quero adicionar mais um nó. Como é que eu posso então fazer isso? Então você vai clicar aqui em editar. Tá vendo aqui, ó, tamanho, só tem um. Você vai ver aqui, ó, e vai adicionar mais um nó. Agora eu quero ter 2 nós. Então agora o Kubernetes Master, ele então vai fazer o quê? Ele vai, vou até clicar aqui em concluído e clicar em salvar, que é um processo um pouquinho demorado. Ele vai então orquestrar, tá, o lançamento dos meus containers nesses diversos nós que tem à minha disposição. Isso para mim vai fazer alguma diferença? Olha, basicamente que não, que ele vai abstrair toda essa comunicação entre as máquinas e entre o servidor master do Kubernetes. Isso que é o legal então do Kubernetes Engine, ele abstrai todo esse processo de infraestrutura para você. Legal então, pessoal, tranquilo? Então agora vamos aguardar enquanto então ele faz esse provisionamento desse próximo nó. E para que ele então agora provisione o recurso da maneira correta, o que a gente pode fazer então? Eu posso vir aqui, ó, e deletar aquele deployment que hoje então eu tenho, kubectl get deployments. Tranquilo, pessoal? Legal? E agora então eu posso simplesmente vir aqui, ó, kubectl delete deployment front-end. Então olha só, ele deletou o deployment. Agora se eu passar aqui um kubectl get pods, você vai ver, tá, que ele vai terminar ali aquele meu conjunto de pods. Enquanto isso, olha só, ele já provisionou aqui para mim mais um nó. Agora então se eu vir aqui e eu criar um novo deployment, kubectl create -f, e eu vou chamar então aqui o serviço que é o frontend-deployment.yaml, você vai ver então que ele criou um novo deployment, e se eu passar um get pods, você vai ver então que agora ele já está criando todos os pods, legal, baseado naquele meu deployment. E por que ele deu certo? Porque provavelmente agora ele já está distribuindo, né, a criação dos containers entre os nós que eu tenho à disposição. Então realmente com o Kubernetes Engine eu consigo escalar o meu ambiente de Kubernetes de uma maneira muito simples, como vocês podem ter notado. Legal então, pessoal? Tranquilo? Bom, feito isso então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar agora o serviço do front-end. Pessoal, qual é a grande sacada aqui do serviço de front-end? É que quando você cria por padrão um serviço, que nem do Redis Slave, ele escuta apenas requisições vindas do seu próprio cluster, ou seja, requisições internas. Mas o front-end ele precisa escutar requisições de fora, da internet. Então, além de você definir aqui, ó, o tipo de serviço, os metadados e o seletor então aqui de pods através das labels, e a porta 80, é claro, você vai definir o seguinte, que o tipo de serviço que você vai criar vai ser um load balancer. Então, basicamente, ele vai provisionar um balanceador de carga da própria Google Cloud para escutar essas requisições,
legal, e então encaminhar as requisições para o seu conjunto de pods. Agora então, olha só o que eu vou fazer, eu vou passar o seguinte comando, ó, kubectl create -f, e aqui então nós vamos realizar o seguinte comando, puxar o seguinte arquivo, né, que vai ser então aqui o front-end -service, então ele vai criar agora o serviço para mim, kubectl, tá, get services. Muito bem, então agora ele está provisionando aqui um endereço IP externo para que então eu possa acessar esse meu aplicativo. Correto, pessoal? Isso é bem legal mesmo. Então agora o que você vai fazer? Você vai agora aguardar, opa, passei o comando aqui errado, para que então ele provisione para você, certo, aí esse serviço. Então ele provisione para você esse novo endereço IP. Ó, ele ainda está provisionando. Vamos então agora aguardar, vou adiantar o vídeo até o momento então que esse IP ele já tenha sido provisionado aqui para o nosso serviço. Bom pessoal, então nosso IP aqui foi provisionado agora, ó, com sucesso, legal. Então para a gente acessar a aplicação, vou precisar então acessar esse endereço IP externo. Então venho aqui, copio essa informação e eu vou colar então aqui na minha guia do navegador. E olha só pessoal, então nosso aplicativo ele foi implantado com sucesso. Então agora eu vou escrever aqui algumas mensagens. Teste SchoolofNet, YouTube, olha só. Então isso mostra aí, certo pessoal, que o nosso aplicativo ele foi então implantado com sucesso. Isso é bem legal mesmo. Olha só pessoal. Bom pessoal, então você pode ter notado que realmente você não tem nenhum bicho de 7 cabeças para realizar a implantação do Google Kubernetes Engine e também nem para implantar os nossos manifestos. Realmente você precisa apenas entender como é que é a sintaxe de modelo declarativo que o Kubernetes então ele fornece para você. Ok pessoal, legal? Bom, aí você deve estar se perguntando, bom, mas como é que eu escalo agora esse serviço? Vamos supor então aí que o seu aplicativo aí do Guestbook esteja em execução há algum tempo e de repente ele comece aí a ficar muito famoso. Então você decide que é uma boa adicionar mais servidores, mais pods. Então isso é fácil, né? Por quê? Porque os nossos servidores eles realmente estão definidos aqui como um serviço. Como é que eu faço isso então aqui? Utilizando o nosso deployment. Olha só, você pode utilizar simplesmente aqui o comando, ó. kubectl, o que você quer fazer? Eu quero escalar, então vamos pegar aqui, ó, scale, recurso scale. O que você quer escalar? Eu quero escalar um deployment. Bom, qual é o nome do deployment? O nome do deployment é front-end. E qual então é o número de réplicas que você vai precisar? Ó, menos réplicas. Opa, réplicas igual a 5, né? Você tem que dizer quantas réplicas você quer. Muito bem, agora se eu passar um kubectl get pods, você vai ver então agora e aqui ele vai mapear ou vai ampliar aqui o meu conjunto de pods da implantação front-end. Olha só que legal, muito legal. Agora então eu tenho 5 réplicas, tá, do meu conjunto de pods que roda então aqui o meu front-end do PHP. Que legal, né pessoal? Que legal mesmo. E aí então quando o tráfego no site diminuir, você pode vir aqui, ó, e reduzir o número de pods. E aí então se eu passar um get pods, você vai ver então aí, ó, que ele já vai matar aqui um pod. Para finalizar, pessoal, eu queria apenas então agora aqui abordar com vocês um pouco, tá? A console da Google. Então, vamos dizer que você é aquela pessoa que precisa realmente de um incentivo visual. Então, além de você, por exemplo, fazer aqui, ó, todo o mapeamento do seu cluster, você pode, por exemplo, mapear as suas cargas de trabalho no Kubernetes Engine. Então, por exemplo, eu sei que hoje eu tenho esses deployments aqui, ó, que é o front-end, que é o Redis Master, que é o Redis-Slave. Eu posso verificar quantos pods eles têm. Legal?
Tranquilo? E se eu clicar em cada um deles, ele então vai me mostrar todas as propriedades, assim como se eu estivesse vendo ou passando na linha de comando do Kubernetes. Ó, qual é então aqui as labels que ele possui, quantos pods estão sendo executados, qual é o serviço que então está por cima desses pods, olha só. Então você tem um mapeamento geral de toda a sua infraestrutura aqui do Kubernetes. Você pode clicar em detalhes para verificar mais detalhes então aqui dessa implantação. Você pode então aqui verificar quantas revisões, quantas atualizações você já fez para esse pod. Pode então verificar eventos, né? Eu quero saber o que já aconteceu com esse pod. Então aqui, ó, que ele já foi escalado para cima, para baixo, que agora ele tem um balanceador de carga. E aqui inclusive eu posso verificar, né, qual é o arquivo manifesto que a gente então fez, tá, para realmente implantar esse aplicativo. Claro, lembrando que a Google também adicionou aqui para você alguns campos a mais. Além então da gente mapear todas as cargas de trabalho, eu consigo mapear os serviços. Então hoje eu quero saber quantos serviços, tá, eu tenho executando. Então eu sei que eu tenho aqui os serviços internos do Redis Master e do Redis Slave. Cada um deles também tem a sua própria configuração. Legal, tá aí tudo bem, tudo certo? E depois então, certo pessoal? Olha só o que vai acontecer. Eu posso verificar aqui, ó, até quais as portas estão sendo redirecionadas. Que legal, né? Bem legal mesmo esse processo aqui do mapeamento, né, das informações aqui do Kubernetes Engine. Consigo também visualizar os seus eventos e assim por diante. Claro, aqui também eu consigo verificar, tá, pessoal, outros detalhes, né? Eu posso implantar aplicativos a partir do Marketplace. Se você então tivesse com Figmaps, você então poderia realizar todo o gerenciamento e o mapeamento dessas configurações por aqui. E hoje o nosso pod, por exemplo, ele não trabalha com armazenamento persistente, mas caso então você precise realizar essa configuração, a Google também, Google Kubernetes Engine te dá essa facilidade. Pessoal, então é isso aí, nós chegamos aqui ao fim da nossa série de vídeos. Eu espero realmente então que vocês tenham gostado, tenham entendido como então realizar a implantação de aplicativos em containers no Kubernetes Engine. Então você pode ter notado que a gente provisionar o cluster, manipular ele não é o difícil, você tem apenas realmente que fazer o quê? Que através de um arquivo declarativo você tem que definir como é o ambiente que você quer, como ele vai se comportar, como ele vai se comunicar. Certo? Então basicamente é nesses arquivos que você vai definir se seu aplicativo vai funcionar ou não, certo? O resto é uma orquestração que o Kubernetes faz e ela abstrai toda para você. Olha só que legal! Aqui mesmo na SchoolVNet nós temos aqui alguns cursos de Kubernetes, certo pessoal? Desde cursos bem básicos até cursos mais avançados e cursos na prática também. Bom pessoal, eu espero realmente que essa série de vídeos tenha atendido aí a expectativa de vocês. Obrigado. Fique ligado no nosso canal e aguarde a nossa próxima série de vídeos sobre infraestrutura e DevOps aqui na SchoolVNet. Pessoal, obrigado e até mais.